Vamos fazer então a correção da semana 2 do PET 3, Plano de Ensino Tutorado. Nós refletimos um pouco sobre a filosofia do Thomas Hobbes, continuando a filosofia política, e o Frédéric Bastiat, um filósofo também, considerado muitas vezes apenas como economista, mas que tem uma influência muito grande. Nós tivemos dois textos, do Thomas Hobbes e do Frédéric Bastiat. Então nós, dentro das questões que estava na atividade, dois textos, e a pergunta: os trechos apresentam divergências conceituais e entre os autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá pela razão? Então nós temos aí como resposta a letra D. Por quê? Porque o elemento principal aqui dessa questão está relacionado tanto como o texto do Jean-Jacques Rousseau como do Thomas Hobbes, o elemento do estado de natureza, que é a condição original quando o ser humano não está em sociedade. Número 2, uma questão do Enem 2016, um pensador Rawls, que coloca também aí um texto para confrontar a ideia de Thomas Hobbes, um texto que apresenta uma concepção de filosofia política, conhecida como, porque o que trata Thomas Hobbes nessa explanação sobre a filosofia política, ele retoma o elemento principal do estado de natureza, a sua frase principal: o homem é o lobo do homem. Então a letra C, né? Número 3, para Hobbes, no texto, né, que nós temos que ver lá, a guerra decorre de quê? Então, para Hobbes, por natureza, todos os homens são absolutamente iguais, né? Não há nada que os diferencie e, portanto, um jamais poderá ter poderes sobre outros. Isto que causa dessa igualdade que tem, total advém a desconfiança, e daí que vem a guerra. Para Thomas Hobbes, essa ideia de que por natureza nós somos iguais acaba que provoca uma desconfiança, e daí cada um se guerria contra o outro para ser superior. Número 4. O que o medo da morte faz com os indivíduos? O medo da morte e o desejo, dentro do texto está assim: o medo da morte e o desejo de posse faz com que os indivíduos ajam racionalmente e instituem, através do pacto, que é o contrato social, né, um poder político que os submeterá a todos, mas garantirá o seu direito de posse e sua segurança física. Então o homem sozinho, ele entra em guerra e constantemente ele está inseguro. Nesse sentido de ter sempre um medo, um sentimento de medo aí de poder morrer a qualquer momento, ele entra na sociedade porque ele adere a um pacto em que ele submete os direitos dele de liberdade total para que possa ter essa segurança, né, como indivíduo numa sociedade. Explique a frase do texto: o homem não é um animal naturalmente social. Então, para Hobbes, o homem em sociedade que aprenderá a ser social. Naturalmente, o homem não é social, porque a sociabilidade, o estar em sociedade, implica que ele adere a certos deveres, submete aquilo que é seus direitos a um bem maior, que é a sociedade, né? Aqui, para a gente fazer na 6 uma comparação, segundo os dois textos que nós temos, do Thomas Hobbes e do Frédéric Bastiat, sobre as diferenças que eles têm, né? O papel do Estado, por exemplo, o Hobbes vai pedir que todo indivíduo, eles aderindo ao Estado, ele adere a um Estado soberano. Então,
há um poder absoluto, um soberano que vai governar esse Estado. Já o Bastiat, o Estado tem que garantir os direitos nossos individuais, de cada indivíduo, né? Os direitos dos indivíduos perante o Estado. O Hobbes, que cada ser humano deve submeter-se a esse Estado, já que o Estado é soberano. Contrário assim a Bastiat, que vai dizer que o Estado ele tem que garantir com que os indivíduos possam permanecer segundo os seus direitos, a sua adesão mesmo estando no Estado, tem que haver uma proteção dos seus direitos individuais. O papel das leis no livro, na obra principal do Thomas Hobbes, que é o Leviatã, né, que remete-se àquele contexto bíblico do ser, né, imaginário Leviatã. O papel das leis no Estado para o Bastiat. As leis para Hobbes fossem uma maneira de impedir a guerra civil e garantir a submissão de todos ao que seria o bem geral, né? Porque o soberano está também submisso ao bem geral. O bem geral é o elemento principal de um Estado. Enquanto para Bastiat, segundo as leis, para que impedir que... Porque ele percebe que há uma brecha aí no que o Thomas Hobbes deixa, né? Porque o Estado pode também... Porque no contexto Thomas Hobbes, há uma evolução muito grande, mas depois a gente vai perceber que, como sempre, né, as pessoas vão achando brecha nesse sentido da lei. E as pessoas que estão governando o Estado percebem que pode abusar do poder, porque já que o Estado é soberano, então Bastiat vai dizer que é preciso que as leis impeçam, então, que o Estado coloque até em cima dos direitos individuais, né? E até atualmente a gente vive essa crise em que o Estado ele é soberano, mas ao mesmo tempo ele tem que garantir os direitos individuais sem abuso de poder, né? Nós temos essa lei. Então a gente fecha uma reflexão muito interessante na filosofia política que perpassa sobre os elementos da sociedade, a reflexão pessoal de cada indivíduo, e nesse sentido a gente prepara para outros contextos que virão posteriormente, né? Então a gente fecha essa semana 2 e estamos aí preparados para a semana 3. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.